Um dos maiores debates que surgiram na internet nos últimos tempos foi aquela sentença do Sérgio Moro. Se faz ou não faz sentido a forma como ele condenou o presidente Lula. Só que tem um detalhe. Todo mundo de uma hora para outra virou jurista e as pessoas passaram a comentar se aquilo faz sentido, se aquilo não faz. Interessante que todos os pobres de direita têm certeza que aquela condenação está fundamentada. Só que eu fiz diferente. Eu fiz uma entrevista com um juiz de direito que, coincidentemente, fez o mesmo concurso que o Sérgio Moro. Quando eu falo o mesmo concurso, eu não falo simplesmente para juiz federal. Eu falo o mesmo concurso, para o mesmo cargo, no mesmo dia. A diferença é que essa pessoa tirou o primeiro lugar. O Sérgio Moro a gente não sabe. Vamos ver o que ele fala sobre essa sentença. Eu vou lembrar para vocês, gente. Não é um jurista de Facebook, não. É um juiz de direito que tirou o primeiro lugar no concurso que o Sérgio Moro passou. Que a sentença não analisou bem as provas dos autos. Ela, em primeiro lugar, forçou o conceito de corrupção passiva, contrariando a jurisprudência dominante, que diz que é preciso que haja uma relação clara entre uma vantagem indevida e um ato praticado. Porque esta é a corrupção segundo a lei. É claro que a pessoa pode discordar da lei, mas não pode inventar uma lei, porque essa é uma garantia democrática. Imagina se cada um de nós inventasse a sua lei. A vida seria inviável. Se cada um achasse que vai dirigir no trânsito de acordo com a sua cabeça. Então é preciso que haja regras para que a sociedade seja previsível. O tipo penal é este, a jurisprudência é esta. Neste caso, quem lê a sentença, e eu me dediquei à leitura cuidadosa da sentença, não consegue identificar o laço, a vinculação entre supostas vantagens e supostos atos de ofício, tanto é que o advogado de defesa do ex-presidente Lula entrou com embargo de declaração e essa contradição ficou mais evidente ainda quando ele diz, o próprio juiz diz, que não havia relação com contratos da Petrobras. Ora, se não havia relação com contratos da Petrobras, havia com que, exatamente? Onde está o ato de ofício? E aí ele cria uma categoria também exótica, chamada atos de ofício indeterminados, que realmente é uma inovação e que é difícil sustentar juridicamente. Em segundo lugar, você tem uma lavagem de dinheiro em que o bem não ingressou no patrimônio do suposto beneficiário do ato, porque é público e notório que o bem pertence formalmente a uma instituição financeira hoje. Então, se o bem não ingressou no patrimônio ilicitamente, ingressou ilicitamente no patrimônio de uma pessoa para se transformar, mediante a lavagem de dinheiro, ocultação, dissimulação, etc., num bem ilícito, onde está a lavagem de dinheiro? Em terceiro lugar, uma dosimetria sui generis que realmente eu fui juiz 12 anos e sempre havia uma cultura judicial assentada em milhares de decisões em que, para haver uma pena alta, era preciso que houvesse razões objetivas a tanto. E basta ler a sentença, a parte da dosimetria chamada, que é o cálculo da pena, e ver que não havia nenhuma razão para aquela pena, a não ser exatamente uma ansiedade de fato punir. E punir no tempo que considera, não o tempo do processo, o tempo das formalidades, mas um tempo que está claramente vinculado ao calendário eleitoral. E esse é outro grave erro, isso é inadmissível, porque, repito, são instâncias diferentes de poder, que devem atuar de modo diverso. Essa é a essência da tripartição funcional do Estado. Ora, se o Judiciário e o Ministério Público passam a atuar segundo o instrumental próprio da política, e no tempo que não é o tempo do processo, juridicamente falando, ela perde a sua razão de ser e perde a sua legitimidade. Tenho dito aos meus ex-colegas, com muito respeito, a causa é nobre, mas os fins não justificam os meios.